Muito obrigado a todos por estarem a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado. Sou formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Esta é a rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. E hoje vamos para o segundo vídeo sobre o tema acréscimos e diferimentos. No vídeo anterior, a parte número 1, nós abordamos os acréscimos de rendimentos, que se contabilizam na conta 2721. Hoje vamos abordar acréscimos de gastos, que são reconhecidos na conta 2722. Teremos depois um terceiro vídeo para a abordagem dos diferimentos de gastos a reconhecer e um quarto vídeo para diferimentos de rendimentos a reconhecer. Contas 281 e 282 do Plano de Contas do Sistema de Normalização Contabilística. Estas temáticas de contabilidade que eu abordo na rúbrica Trate a Contabilidade por Tu e as temáticas de fiscalidade e de segurança social que abordo na rúbrica Trate as Finanças por Tu, são temáticas que são amplamente desenvolvidas nos cursos práticos de formação da Certform. A Certform é uma entidade certificada pela DGRT, somos certificados há mais de 20 anos, desenvolvemos um leque abrangente de cursos de formação. Pode aceder ao site da Certform, www.certform.pt, e consultar a nossa oferta formativa. Os nossos cursos dirigem-se a um vasto leque de pessoas. Vão ao encontro de um conjunto de necessidades formativas. Por exemplo, os cursos da área das ciências empresariais, eles podem ser frequentados por estudantes universitários ou recém-formados. Estes cursos visam estabelecer um elo de ligação entre um contexto formativo mais académico, mais teórico e esta formação profissional mais prática que prepara para enfrentar a realidade do mercado de trabalho. Os nossos cursos também são adequados a quem, não tendo formação superior, pretende uma formação técnica e prática para integrar também o mercado de trabalho, e os nossos cursos também são do interesse, vão ao encontro das necessidades formativas daqueles que já estão na profissão, nomeadamente aqueles que estão na profissão de contabilistas certificados, porque os cursos permitem uma atualização permanente. A fiscalidade está permanentemente a mudar. Todos os anos temos um novo Orçamento Geral do Estado. Está aí o Orçamento Geral do Estado para 2021. Provocou algumas alterações. Os nossos cursos já estão em conformidade com essas alterações. A atualização permanente é fundamental e os cursos da Certform, na área das ciências empresariais, eles são reconhecidos pela Ordem dos Contabilistas Certificados, permitem a obtenção de créditos. Por cada hora de formação é atribuída um crédito e um curso, por exemplo, de 40 horas permite obter 40 créditos pela Ordem dos Contabilistas Certificados. Atualmente, a Ordem exige que as entidades sejam certificadas pela DGRT, que é o caso da Certform, na área da contabilidade e fiscalidade, que também é o caso da Certform, e que a entidade, no fim de cada ação de formação, emita um certificado de formação através da plataforma SIGO, que é também o caso da Certform. O contabilista certificado deverá, no término da formação, enviar, através da sua pasta de contabilista certificado, o certificado emitido através da plataforma SIGO e enviá-lo para a Ordem, para que a Ordem possa, efetivamente, reconhecer os créditos através da pasta de contabilista certificado. Tratam-se de formações práticas orientadas para o mercado de trabalho que podem ser atualmente feitas em qualquer parte do mundo, uma vez que nós estamos a apostar na formação em e-learning e em live streaming.
Em e-learning, através de uma plataforma de e-learning, em live streaming, através da plataforma Teams da Microsoft. Pode fazer os cursos de qualquer parte do país, de qualquer parte do mundo. Certform tem formandos de Portugal continental, dos Açores, da Madeira. Tem formandos de África, muito particularmente de Angola. Tem formandos do continente americano, muito particularmente do Brasil. Mas de qualquer parte do globo pode fazer os cursos da Certform, se estiver efetivamente motivado e tiver necessidade de obter conhecimentos dentro daquilo que é a oferta formativa da Certform. Após esta introdução, vou então entrar no tema de hoje. Começo, como fiz no primeiro vídeo sobre estas temáticas, começo por fazer uma abordagem à estrutura conceitual do sistema de normalização contabilística. Através do site da Comissão de Normalização Contabilística, nós podemos fazer o download do PDF deste documento, chama-se Estrutura Conceitual. Podemos também imprimir, obviamente, e estudá-lo. Este documento, no seu parágrafo número 22, estabelece aquilo a que se designa pelo pressuposto do regime do acréscimo. O regime do acréscimo, que digamos que é a base desta questão dos acréscimos e diferimentos e da periodização económica, o regime do acréscimo, no qual a contabilidade assenta, preconiza o seguinte. Parágrafo 22. A fim de se satisfazerem os seus objetivos, as demonstrações financeiras são preparadas de acordo com o regime contabilístico do acréscimo. Através deste regime, os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram e não quando caixa ou equivalentes de caixa sejam recebidos ou pagos, sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relaciona. Também, a propósito deste pressuposto e da periodização económica, as notas de enquadramento do plano de contas do sistema de normalização contabilística têm uma explicação, uma nota de explicação para as contas 27.2. E a explicação diz-nos o seguinte. Estas contas, as contas 27.2, elas registam a contrapartida dos rendimentos e dos gastos. Hoje vamos ver os gastos. E, portanto, a contrapartida dos gastos que devam ser reconhecidos no próprio período, ainda que não tenham documentação vinculativa, cuja receita, se forem rendimentos, ou despesa, se forem gastos, só venha a ocorrer em período ou períodos posteriores. Como vimos no primeiro vídeo, nós falamos de acréscimos de rendimentos e acréscimos de rendimentos traduzem-se num esquema em que nós temos o ano N, temos o ano N mais 1 e temos a data 31/12 do período N. Nós reconhecemos acréscimos de rendimentos quando nós temos a necessidade de imputar ao período N um rendimento cuja receita venha apenas a ocorrer no período N mais 1. Isto foi visto no primeiro vídeo, parte 1. Se não viram, podem ir ao YouTube, ao canal da Certform, podem entrar no site da Certform, clicar no YouTube e ver que se trata do vídeo Acréscimos e Diferimentos, parte 1. É um vídeo que explica acréscimos de rendimentos. Este é o segundo vídeo onde eu vou abordar acréscimos de gastos.
e acréscimos de gastos, o esquema é o seguinte. Também considerando o ano N mais 1, a data 31 de dezembro do ano N, nós aqui vamos ter a necessidade de reconhecer um gasto, e portanto uma classe 6, um gasto, mas conforme nos indicam as notas de enquadramento aqui do sistema de normalização contabilística, estas contas registram a contrapartida dos gastos que devam ser reconhecidos no próprio período N, como temos aqui, ainda que não tenham documentação vinculativa, cuja despesa só venha a ocorrer no período, ou em períodos, ou nos períodos posteriores. Temos um gasto do período N, uma despesa do período N mais 1. Este é o esquema para acréscimos de gastos. Aqui vamos utilizar a conta 2722, enquanto que nos acréscimos de rendimentos utilizamos a conta 2721. Isto é uma conta de ativo, já a conta 2722 é uma conta de passivo. Passivo ao nível, obviamente, do balanço, é algo que se reflete no passivo corrente do balanço. Ora, nada melhor do que para explicar um pouco sobre a temática de hoje, que vai ser os acréscimos de gastos, do que darmos alguns exemplos. Eu vou dar 3 exemplos. Ora, aqui no plano de contas comentado, é-nos referido a algumas situações em que podem ocorrer os acréscimos de gastos, que eu passo a ler. Diz-nos assim quanto à conta 2722. Credores por acréscimos de gastos, uma conta que figura no passivo. Representa em substância uma conta a pagar que ainda não se encontra faturada pelo credor, pelo que não é ainda exigível pelo credor, embora seja já um passivo, uma vez que estão reunidas as condições para o reconhecimento do passivo, tendo em conta a periodização económica ou os critérios do reconhecimento dos passivos. Exemplos. Juros a pagar relativos a financiamentos obtidos e que serão debitados na data de vencimento. Eu vou já dar um exemplo destes. Gastos com transportes de mercadorias relativos a vendas efetuadas, sendo que o transportador ainda não emitiu a correspondente fatura. Outro exemplo, comissões a pagar relativas a vendas já realizadas, royalties, honorários de gestão e outros. Honorários de auditores, advogados e outros correspondentes a serviços prestados e ainda não faturados ou apenas parcialmente faturados. Estimativa dos gastos com comunicações, eletricidade, ainda não faturados, etc. Isto é o que o plano de contas comentado nos exemplifica. Eu vou exemplificar, mas vou mesmo mostrar como se faz o reconhecimento, como é que se contabilizam estes factos. O meu primeiro exemplo é um exemplo sempre tipo. Nós todos os anos nos defrontamos com esta situação na contabilidade. Vamos então desenvolver o exemplo número 1, sendo que a nossa temática tem a ver com os acréscimos de gastos. Portanto, a utilização da conta 2722. Conta essa que no plano de contas, a conta 2722 tem a designação de credores por acréscimos de gastos. Credores por acréscimos de gastos
E já sabemos que é uma conta que figura no passivo. Primeiro exemplo. Um exemplo tipo. Aparece todos os anos. Todos os anos aparece. E aparece quando estamos a fechar as contas da empresa. Quando estamos a fazer o encerramento anual das contas. Trata-se da estimativa do gasto de eletricidade de dezembro. Então temos a estimativa do gasto da eletricidade de dezembro. A estimativa do gasto de eletricidade de dezembro do ano N, que irá ser paga em janeiro do ano N mais 1. E apenas como mais um dado, em janeiro de N mais 1, a fatura em janeiro de N mais 1, a fatura da eletricidade relativa a dezembro prefaz, ou foi de 6.765. 6.765. E isto com IVA incluído. À taxa de 23%. Muito bem, este é o primeiro exemplo. A questão é que no mês de dezembro, o último mês do ano, a empresa tem consumos de eletricidade, de telefone, de internet, de água. E estes consumos, eles efetivamente são realizados em dezembro. Mas as faturas, para se proceder ao pagamento aos fornecedores, à EDP, à operadora de internet e comunicações, à água, as faturas a pagar a esses fornecedores, elas só vão aparecer no próximo ano. Normalmente, obviamente, em janeiro. Então, em janeiro, nós vamos proceder ao pagamento, mas ao pagamento de um consumo que diz respeito ao período anterior. E é o que está a acontecer aqui. Aqui, eu estou a exemplificar a eletricidade, mas o raciocínio para as comunicações, de internet, telefones, o raciocínio para a água é o mesmo. Ou seja, nós temos 31 de dezembro do período N, temos o período N e o período N mais 1. E o que se pretende aqui referir é que esta empresa, em dezembro, consome efetivamente eletricidade, mas o pagamento só vai surgir em janeiro do ano a seguir, porque é quando nos vai aparecer a fatura que é emitida pelo fornecedor, pela EDP, para que se possa fazer efetivamente o pagamento. No entanto, nós vamos ter que aplicar aqui a periodização económica, ou seja, em dezembro é preciso contabilizar já um gasto, porque é um consumo de dezembro, mas cujo pagamento, cuja despesa, só vai ser efetivamente imputada, só vai surgir no período N mais 1, em janeiro. Vai ser em janeiro que nós vamos proceder ao respectivo pagamento da eletricidade. E isto é um esquema tipo de acréscimos de gastos. Estamos a acrescer ao ano N um gasto cujo pagamento é apenas realizado no ano seguinte a quando da posse da respectiva fatura emitida pelo fornecedor.
Nós, em dezembro, fazemos uma estimativa de quais são os consumos da eletricidade, das comunicações, da água, esse conjunto de consumos. Obviamente que eu tenho aqui o valor de 6.765, que eu sei que em janeiro é o valor que consta da fatura. Portanto, basta saber qual é o valor da base tributável, 6.765, 6.765, basta-me dividir por 1,23 e dá o valor de 5.500 euros, que é a base tributável. Em dezembro vamos fazer o lançamento pela base tributável. Então, o lançamento que eu vou fazer no mês de dezembro, eu vou fazer o reconhecimento da estimativa de eletricidade. Reconhecimento da estimativa de eletricidade que eu sei que vou pagar no próximo ano. A estimativa de eletricidade a pagar em N+1. Tenho que ir ao plano de contas, tenho que procurar qual é a conta adequada para o reconhecimento da eletricidade. Eletricidade é um gasto, classe 6. Eletricidade é um fornecimento e serviço externo. Eletricidade, dentro daquilo que é a conta 62, trata a conta 6241. 6241 é a conta apropriada para o reconhecimento do consumo da eletricidade. 6241 chama-se mesmo eletricidade. E aqui vamos debitar esta conta pelo valor de 5.500 euros. Portanto, eu sei que a fatura que me apareceu em janeiro foi de 6.765. Esta fatura inclui o IVA, pelo que basta dividir 6.765 por 1 ponto ou 1,23, considerando a taxa de IVA de 23%, e tenho a base de 5.500 euros. Não há pagamento nenhum, o pagamento só virá no próximo ano, e como não há pagamento nenhum, é esta a conta que vai fazer o reconhecimento do tal passivo. E esta é a conta de credores por acréscimos. Credores por acréscimos de gastos. Esta conta vai ser creditada, como acontece sempre com os passivos. Os passivos creditam-se pelos aumentos, os aumentos das dívidas, e o valor é de 5.500 euros. Este é o lançamento que eu faria no período N. Faria a mesma coisa em relação às comunicações dos telefones, da internet, faria a mesma coisa relativamente ao consumo da água, imputar ao período N o gasto, e o pagamento só virá no próximo ano. Com este lançamento, eu tenho uma influência ao nível da demonstração dos resultados. Isto vai influenciar o resultado operacional da empresa, estes gastos de fornecimentos e serviços, e depois tenho uma influência ao nível do balanço. Este reconhecimento aumenta o passivo corrente do meu balanço. Quando nós estamos na Certform a trabalhar as nossas formações, as nossas videoaulas em termos de cursos e-learning e de live streaming, é sempre muito importante nós termos uma visão 360 graus, ou seja, um simples lançamento contabilístico, ele tem uma série de repercussões. Repercussões ao nível das demonstrações financeiras, influencia o balanço, influencia a demonstração de resultados, se existe pagamento ou recebimento, influencia a demonstração dos fluxos de caixa, e também a nível fiscal. Um simples lançamento contabilístico tem repercussões a nível fiscal. Isso são matérias que nós abordamos nos cursos práticos da Certform.
todas as repercussões que um simples lançamento pode ter. Um simples lançamento pode gerar um terremoto de implicações, como eu gosto de dizer. É verdade, como eu já referi, várias implicações nas demonstrações financeiras, nas declarações que a empresa tem que entregar ao nível do IVA, ao nível da informação empresarial simplificada, da declaração modelo 22, ao nível do IRC, enfim. É preciso fazer estes lançamentos sempre com a consciência das várias implicações que tudo isto traz. Nós então temos este lançamento e agora vamos ver o lançamento que teremos que fazer já no próximo ano. A verdade é que no próximo ano, N+1, recebemos a fatura. A fatura é de 6.765. Vamos fazer o lançamento número 2. O lançamento número 2 que já seria feito no ano N+1. E esse lançamento número 2 será o pagamento da eletricidade. Número 2, pagamento em janeiro de N+1 da eletricidade de dezembro do ano N, na posse da fatura. Como é que esta fatura vem emitida? Vem emitida por 5.500, que é a sua base tributável. Depois, aos 5.500, acresceu a taxa de 23% de IVA, 1.265, e claro, o total da fatura é de 6.765. A fatura é constituída por 3 valores: a base, o IVA e o total. 3 valores, 3 contas. Uma conta para a base, uma conta para o IVA e uma conta para o pagamento. A conta da base vai ser a tal 2722, que foi anteriormente creditada, lembram-se do primeiro lançamento, e que agora tem que ser debitada por 5.500 euros. Como eu disse já no primeiro vídeo, estas contas, as 27.2 e depois as 28 dos diferimentos, elas saldam no período seguinte. A conta está saldada porque ela foi creditada no ano anterior, agora é debitada, saldam. Depois temos o IVA. Quando uma empresa faz uma aquisição, e uma aquisição é uma operação passiva, as aquisições, elas podem permitir à empresa deduzir o IVA. Uma empresa pode deduzir o IVA de 3 tipos de aquisições. Aquisições de mercadorias, IVA dedutível de mercadorias, aquisições de outros bens e serviços, IVA dedutível de outros bens e serviços, e aquisições de ativos fixos, ou tangíveis ou intangíveis, e que é o IVA dedutível dos investimentos. Obviamente que nem todas as compras que a empresa faz, o imposto permite a sua dedução. Temos que consultar o artigo 21 do Código do IVA. O artigo 21 do Código do IVA é o artigo das exclusões ao direito à dedução. Tudo o que está contemplado no artigo 21 do Código do IVA não permite o direito à dedução do imposto. Mas o artigo 21 não faz qualquer referência à eletricidade. Portanto, nós temos o direito a deduzir o IVA da eletricidade. Trata-se de um IVA dedutível de outros bens e serviços. O IVA dedutível é a conta 2432. Depois, esta conta tem as suas divisionárias de existências ou mercadorias de outros bens e serviços, dos ativos. Aqui será IVA dedutível de outros bens e serviços. Eu vou colocar OBS, significa outros bens e serviços, e claro que esta conta, depois a nível informático, quando estivermos a fazer o lançamento no sistema informático, temos que procurar qual é a conta, qual é a divisão da conta até chegar
ao IVA dedutível no mercado nacional para outros bens e serviços no mercado nacional e a respectiva taxa normal. Aqui o IVA ele é de 1.265. IVA dedutível é uma conta do ativo, é um direito que a empresa possui. E as contas do ativo debitam-se pelos aumentos. E aqui aumenta este direito que a empresa tem a deduzir o IVA. E por fim, o valor que nós vamos pagar do ponto de vista da eletricidade, vamos pagar o total. E o total é de 6.765. Fica então assim este primeiro exemplo. Eu aqui fiz um lançamento muito simples. Poderia ter considerado a passagem por um fornecedor que é a EDP. Seria a conta 22.1, que seria inicialmente uma conta a debitar e posteriormente creditada. Podemos sempre e devemos até passar por um fornecedor. Eu aqui, para simplificar, utilizo logo diretamente a conta de bancos para reconhecer a transferência que é feita para a EDP. Fica então assim este lançamento. Importante, a conta 2722 é uma conta que está saldada. Vamos agora a um exemplo, a um segundo exemplo. Neste segundo exemplo, eu aproveitei a sugestão de exemplos que o plano de contas comentado nos dá e elaborei um exemplo também muito simples para mostrar uma situação que pode ocorrer, e o plano de contas diz-nos que nos exemplos que poderão surgir para a conta 2722 são os juros a pagar relativos a financiamentos obtidos e que serão debitados na data de vencimento. Eu então preparei aqui uma situação para ir ao encontro desta possibilidade que nos é apresentada aqui no plano de contas comentado. O meu exemplo resulta do seguinte. A empresa, exemplo número 2. A empresa K Limitada obteve um financiamento, portanto um empréstimo, um financiamento no valor de 400.000 euros. E o financiamento foi em, a data do financiamento, 1 de novembro do ano N. Esta questão do pressuposto do acréscimo e da periodização económica torna as datas fundamentais. Portanto, o valor de 400.000 euros foi concedido por uma instituição financeira em 1 de novembro do ano N. Os juros são debitados trimestralmente. Ou seja, no fim de cada trimestre são debitados juros. Em 31 de janeiro do ano N+1 foram debitados ou vencidos 3.000 euros de juros. Bom, aqui o raciocínio é muito simples. Em novembro, vamos fazer então a linha do tempo. Nós aqui temos 3 meses a trabalhar. Temos o novembro e o dezembro. Isto relativamente ao ano N. Depois 31/12 e o mês de janeiro, mas aqui já de N+1. O que acontece é que em novembro
1 de novembro, a nossa empresa contrai ou obtém um empréstimo de um banco e o valor desse empréstimo, o valor do capital, foi de 400 mil euros. E agora, durante um determinado tempo, vão vencer trimestralmente juros pós-antecipados. No final do período de cada trimestre, vencem juros de 3 mil euros. No primeiro trimestre, e o primeiro trimestre será novembro, dezembro e janeiro, nós, a 31 de janeiro do ano N+1, vamos fazer o pagamento de 3 mil euros em juros que correspondem a novembro, a dezembro e a janeiro. Portanto, aqui ao vencimento de juros, serão juros a pagar e a imputação será 1000 em novembro, 1000 em dezembro e, claro, 1000 em janeiro. Então, nós temos 2 mil euros a imputar ao período N e 1000 euros de juros a imputar ao período N+1. Que lançamentos é que nós teríamos que fazer aqui? Bom, nós teríamos que fazer o lançamento em N, portanto, no ano N. No ano N seria necessário lançar o valor do empréstimo propriamente dito. Esta empresa contraiu um empréstimo de 400 mil euros. Aqui não é o empréstimo que está em causa, é o pressuposto do acréscimo. O meu foco aqui está nos juros, porque é nos juros que se vai aplicar este pressuposto do acréscimo, mas já agora, para ficar completo, podemos fazer o lançamento dos 400 mil euros. Os 400 mil euros eles vão ter que ser reconhecidos numa conta de passivo. Essa conta de passivo, onde se reconhecem os empréstimos obtidos dos bancos, é a conta 2511. Então, em primeiro lugar, eu começaria por lançar na conta 2511. A conta 2511 é uma conta do passivo, ela é denominada por empréstimos bancários. Empréstimos bancários. Por contrapartida da conta 12.1, depósitos à ordem, porque quando um banco empresta dinheiro a uma empresa, entra na conta à ordem dessa empresa o valor do capital. E o valor do capital é de 400 mil euros. Entrou na nossa conta 400 mil euros, traduz-se aqui numa conta do ativo. Empréstimos bancários representa um passivo. Os passivos debitam-se por diminuições, creditam-se por aumentos. Aqui há um aumento da dívida. E essa dívida aumenta em 400 mil euros. Este é o reconhecimento do empréstimo. Creditar empréstimos bancários, debitar a conta 12.1. Mas agora também é necessário, e dentro daquilo que é a periodização económica, não esquecer que 2 mil euros em juros suportados pertencem ao período N e apenas 1000 euros pertencem ao período seguinte, porque são juros trimestrais. E há aqui uma transição de um ano para o outro. 2 meses do ano N, mas 1 mês do ano N+1. Então, o lançamento que nós teríamos que reconhecer aqui, o reconhecimento, teríamos que fazer o reconhecimento dos juros de 1 de novembro de N até 31 de dezembro de N. Fazer o reconhecimento desses juros traduz-se em duas contas. Claro que a conta 2722, credores por acréscimos de gastos e os juros propriamente ditos. O plano de contas do Sistema de Normalização Contabilística oferece-nos para reconhecer juros dos financiamentos uma conta 69,
É claro que os juros são gastos, quando na perspectiva de gastos de financiamento, os juros suportados são gastos e juros suportados de financiamentos obtidos. Será a conta 6911. E, portanto, são os juros suportados de financiamentos obtidos. O valor dos juros é de 2.000 euros. 2.000 euros, 2.000 euros. Obviamente que uma conta de gastos debita-se. Esta conta é uma conta de passivo, credita-se pelo aumento e aqui há efetivamente um aumento deste passivo. Todo este lançamento tem implicações ao nível das demonstrações financeiras. Desde logo, um aumento do passivo, muito importante. Empréstimos bancários, depois, tem que ser reclassificado no sentido de fazer uma reclassificação de forma a termos um passivo corrente, os próximos 12 meses em dívida à banca, e um passivo não corrente, de 12 meses para além. Ou seja, um passivo de médio e longo prazo, além de 12 meses, e um passivo de curto prazo, os próximos 12 meses. Porque no balanço, financiamentos obtidos, tanto surge no passivo corrente, os próximos 12 meses de dívida à banca, como no passivo não corrente, tudo o que vai para além de 12 meses. Depois, temos esta conta que afeta a nossa demonstração dos resultados, ao nível do resultado financeiro. Temos aqui um gasto a ter peso no resultado financeiro da empresa, a subtrair, a deduzir na formação do resultado financeiro. E depois temos aqui também um passivo na conta 2722, um passivo corrente. Este era o lançamento que eu teria que fazer no ano N. Chegados a N mais 1, o que é que faremos em N mais 1? Em N mais 1 é o período em que os juros vencem. Ou seja, é o período em que terá que haver o pagamento dos juros. Os juros vencem a 31 de dezembro, ou de janeiro, neste caso, a 31 de janeiro do ano N mais 1. Portanto, a 31 de janeiro N mais 1, juros são debitados, ou os juros vencem-se e, pelo débito de juros na data de vencimento, débito de juros na data de vencimento, que nós já sabemos que é 31 de janeiro do ano N mais 1, eu neste caso terei 3 contas para encerrar aqui esta questão. O valor que eu terei a pagar em juros, conta 12.1, depósitos, vou pagar 3.000 euros em juros, é este o valor que sai da minha conta. Depois tenho que imputar 1.000 euros ao ano N mais 1, e já sei que os juros é a conta 6911. Esta conta vai receber 1.000 euros, os 1.000 euros que pertencem ao período de 1 de janeiro a 31 de janeiro. E, claro, a conta 2722, credores por acréscimos de gastos, que vai ter que ser debitada por 2.000 euros, uma vez que esta conta agora salda, como podem ver. Estas contas saldam sempre. Já na primeira apresentação que eu fiz, mostrei que as 27 de um período para o outro têm sempre que saldar. E está aqui o lançamento, esta exemplificação de juros. Para concluir, vou exemplificar uma situação que ocorre a todas as empresas. E é uma situação que ocorre todos os anos, onde acréscimos de gastos, 2722, credores por acréscimos de gastos, é uma conta que se tem que ser utilizada. Então, o exemplo número 3, tal como a eletricidade, tal como os consumos da água, das comunicações, é algo que
todas as empresas terão que fazer. E tem a ver com o mês de férias, o subsídio de férias e os correspondentes encargos sociais. Como sabem, estamos no ano N, no ano N mais 1, por exemplo, 2020, 2021, 31 de dezembro do ano N, e os nossos trabalhadores, os trabalhadores da empresa, que prestaram o seu trabalho ao longo do ano N, adquirem o direito ao subsídio de férias e ao respectivo mês de férias a 1 de janeiro do ano seguinte. Se um trabalhador for despedido no dia 2 de janeiro, ou se despedir no dia 2 de janeiro, tanto faz, ele já tem direito ao subsídio de férias e ao mês de férias. Vence no dia 1 de janeiro. Mas vence relativamente a um trabalho que é feito ao longo do ano anterior. E, portanto, temos que fazer também este pressuposto. É que os subsídios de férias e o respectivo mês de férias que serão pagos no ano N mais 1, eles têm correspondência a um direito que foi adquirido ao longo do ano N. Então, trata-se de um gasto do ano N que corresponderá a uma despesa no próximo ano. E aqui vamos ter que aplicar o pressuposto do acréscimo. As empresas, elas têm que imputar o subsídio de férias e o mês de férias ao ano N, sabendo que irão pagar esse valor no ano seguinte. E vamos considerar que esta empresa tem 80 mil euros estimados em mês de férias, mais 80 mil euros estimados em subsídio de férias. E depois a segurança social, que são os encargos sociais. A segurança social é 23,75%. As empresas, elas estão sujeitas a 23,75% de segurança social, enquanto que os trabalhadores 11%. Mas aqui importa apenas os encargos por parte da entidade patronal. 23,75 vezes 160 mil. São 38 mil euros. Portanto, a nossa empresa sabe que no dia 1 de janeiro os trabalhadores adquiriram o direito ao mês de férias e ao subsídio de férias, que para todos os trabalhadores totaliza 80 mil mais 80 mil euros, e sabe que, face ao subsídio de férias e ao mês de férias, vai ter que depois suportar 23,75 e fazer o pagamento à Segurança Social na altura em que o subsídio de férias e o mês de férias for efetivamente processado e que o será em N mais 1. Para tal, vamos ter que fazer dois lançamentos. O primeiro lançamento será o reconhecimento do subsídio de férias, mês de férias e encargos, reconhecimento em N, no ano N, a pagar em N mais 1, a pagar apenas no próximo ano. Temos que reconhecer nos gastos. Tudo o que tem a ver com o pessoal são gastos com o pessoal. É a conta 63. Portanto, eu vou utilizar aqui a conta 63.2. A conta 63.2 são os gastos com o pessoal, remunerações do pessoal. Esta conta 63.2, ela deve ser subdividida em função do tipo de rendimento que está a ser processado
àquele trabalhador. Por exemplo, isto é perfeitamente de acordo com o critério de cada empresa, eu poderei utilizar a 63006, por exemplo, para o mês de férias e a 632.007 para o subsídio de férias. Isto considerando que a 632.001 é para o vencimento, a 632.002 é para o subsídio de alimentação, que são os dois mais comuns e mensais, e depois nós vamos subdividindo a conta consoante o tipo de rendimento ou de abono a que o trabalhador ou os trabalhadores possam vir a ter direito. Temos então 80.000 euros, mais 80.000 euros, e a Segurança Social. O encargo da Segurança Social que também tem que pertencer ao ano N. A Segurança Social tem a conta 635 para ser movimentada como um gasto, um encargo para a empresa. É através da conta 635 que se faz a imputação dos encargos sobre remunerações. E aqui já sabemos que serão 38.000 euros. 3 débitos, porque são 3 contas de gastos. E agora vamos ter o nosso crédito, e que vai ser nesta conta 2722. Credores por acréscimos de gastos, e em que irei creditar pelo total. E, portanto, o total será 160 mais 38, 198.000 euros. Uma conta de passivo, vai figurar no passivo da empresa 198 euros. Este lançamento ele tem repercussões na demonstração dos resultados. A nossa demonstração dos resultados, a 31 de dezembro, vai contemplar estes gastos. Isto entra dentro daquilo que é o resultado operacional da empresa, como um gasto, gastos com pessoal, na formação do resultado operacional. É um valor que vai deduzir, obviamente. Os gastos têm uma componente subtrativa do ponto de vista da demonstração dos resultados. Isto vai diminuir o nosso resultado. E depois temos a conta 2722, que é uma conta que tem implicações ao nível do passivo, vai figurar no balanço no passivo. Este é o lançamento a fazer, portanto, no ano N. No ano N mais 1, e para concluir, quando chegar à altura dos processamentos dos subsídios de férias, do mês de férias, nós vamos ter que pagar estas pessoas. E, portanto, o reconhecimento do pagamento do mês de férias, subsídio de férias. Quando chegarmos ao próximo ano, N mais 1, à medida que vamos fazendo os processamentos dos subsídios de férias e do mês de férias e também os pagamentos à própria Segurança Social, a conta 2722, ela vai ser debitada e salda, e depois, claro, teremos a contrapartida na conta 12.1 à medida que se vão fazendo os pagamentos. 80.000, 80.000 e depois o pagamento à Segurança Social de 38.000. Eu aqui, para não complicar muito, coloco este lançamento, mas é sempre mais correto utilizar uma conta intermediária ou contas intermediárias, nomeadamente na conta 23. Ou seja, esta conta efetivamente é saldada, mas o valor em dívida passa para a conta corrente dos trabalhadores e que se exprime através da conta 23 e que é a conta pessoal 2312, remunerações a pagar ao pessoal. Esta conta funciona como conta corrente e vai ser a partir desta conta que depois os pagamentos são efeitos. É uma conta que também salda. Mas para simplificar e só para dar uma visão de como é que isto será feito, podemos ficar assim.
sendo que o importante é que esta conta é uma conta que saldou. Temos então assim uma explicação sobre o reconhecimento dos acréscimos de gastos. No próximo vídeo vamos tratar da conta 281. 281, que são os diferimentos e os gastos a reconhecer. Depois teremos o último vídeo para os rendimentos a reconhecer. E, portanto, os próximos 2 vídeos serão sobre diferimentos. Estes primeiros 2 sobre acréscimos, os 2 últimos sobre diferimentos. Não se esqueça de ver o vídeo anterior para ter uma sequência desta matéria. Claro que os vídeos não precisam de ser vistos pela ordem, porque são 4 situações de uma mesma matéria que podem ser vistas por diferentes ordens, mas convém visualizar todos os vídeos. E não se esqueça também de consultar o site da Certform, onde pode encontrar uma formação em contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais, uma formação prática orientada para as necessidades do mercado de trabalho e que ajude efetivamente a ter uma preparação adequada para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo e não se esqueça do próximo. Até breve.